Fala pessoal, beleza? Boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Sou Rafael Mazelli. Se você não me conhece ou está me conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Para você que é já inscrito no canal, bacana te ter aqui de novo. Hoje eu quero comentar um trade maravilhoso que a gente fez no mini índice, rendeu aí 1.000 pontos aproximadamente. Foi um trade aí que a gente entrou no começo do dia e foi sair praticamente no meio da tarde. Tá? Surfamos toda a tendência de alta do índice aqui, ó, toda, tá? Praticamente inteira com alvos cravados, espelhamento, alvo de pivô. Então vai ser uma aula bem educacional, onde eu vou comentar para vocês o que eu vi, quais foram os gatilhos de entrada, como que eu cravei os alvos, onde eu fui movendo os stops, tá bom? Para que vocês entendam. Deixa eu começar falando para vocês que, para quem não sabe, eu criei um canal no Telegram, tá? 100% gratuito, onde eu posto todos os estudos. Então tá aqui, ó, tudo o que acontece, tá? Que eu tô olhando, ó. Tá vendo, ó? Tudo, ó. Então, por exemplo, ó, hoje o início do dia, dá uma olhada. Olha lá, ó. Ainda não vejo nada muito sólido, mas o índice tem um 9.3 ativado no G60, se romper 120,050, tem alvos em 120, 360 e 120, 560. Isso foi às 9h20 da manhã, dá uma olhada, ó. Tá? Então eu mando todos os estudos pra galera aí. Ó, dólar ainda muito confuso, o índice confirmou rompimento, alvos em tal, 9.3 armado, 9.3 ativado, stop sugerido, stop, estou protegendo meu trade, ó, segue meu trade, ó. Trade no começo do dia tava com 215 pontos ainda, ó. Já tinha feito uma parcial, então eu vou alimentando esse canal ali a todo momento com os estudos, né? Ó, bastante discussão, bastante estudo. E a galera também tem o grupo aberto que é o chat, e a galera vem interagindo comigo, né? Vem falando ali, ó, né? Vem trocando ideia, vem tirando dúvida, então bem bacana, tá? O grupo fechado tá com 312 pessoas e o canal aberto, que é grudado nele, né? Tudo que eu posto aqui vai pro chat, tá com 138 pessoas. Então a galera que quer entrar para discutir também, entra junto no chat, tá? Que se você quiser só receber os estudos, vem direto e fica só aqui, tá? O link tá na descrição, beleza? Vou deixar o link na descrição. Entrada mais uma vez 100% gratuito, nunca vai ser cobrado esse grupo, então aproveita, entra lá, tá? Vai ser muito bacana te ter por aqui também. Um outro ponto, se você não me segue no Instagram, meu Instagram tá aí embaixo também na descrição, @rafamazelli com PH, tá? E se você não é inscrito nesse canal, por favor, deixe seu like, se inscreva e compartilha com quem você acha que possa fazer sentido esse vídeo, tá? Para mim me ajuda muito, é muito importante você ser inscrito aí, deixar seu like e manter as notificações ativas, tá? Então sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber a notificação. Tranquilo? Vamos lá agora para o que interessa, né? Para o trade do mini índice hoje. O que eu estava vendo aqui no mini índice? O mini índice ele começou assim hoje, ó. Certo? Deixa eu pegar aqui a ferramenta de desenho que eu gosto. Pronto, a gente tinha essa configuração de desenho aqui, ó. A gente tinha, ó, esse movimento de alta com movimento de correção, certo? Isso aqui no G5, tá? Falando aqui nos 5 minutos do índice, beleza? Até aí, nada demais, né? Então, um movimento de expansão, um movimento de correção. Até aí, tudo em paz, tudo ok. O que a gente tinha agora no tempo de 15 minutos? Ó, dá uma olhada aqui no 15, no G15. Vamos trazer para a tela grande aqui, ó. O que a gente tinha no G15 hoje, ó? A gente tinha essa mesma configuração, né? Movimento de alta, movimento de correção, tá? Esse era o começo, o fechamento, na verdade, de ontem, tá? Tava assim, ó. Pronto, deixar bem aqui. Eita. Então o dia, deixa eu tirar o livro visual aqui, fica melhor pra gente ver, ó. O dia tava desta forma hoje. Então, antes de abrir tava assim. Movimento no G15 também, ó, mesmo do 5, expansão, correção. Até aí também, Mazelli, nada demais, nem nada de muita informação. Verdade. Né? E no 60 agora, como é que tava? O 60 tava muito mais interessante, ó. Por quê? Porque o 60, ele tava assim, ó. O que a gente tinha aqui? Movimento de alta e uma correção. Tá, mas ele não entendi. Por que ele tava mais interessante? Porque a gente tinha um gatilho, uma configuração aqui, ó. Deixa eu circular para vocês, ó. De um 9.2. 2 ou 3, deixa eu confirmar. Espera aí que eu vou confirmar aqui. 0,35. Fechamento 910. 0,35.
um 9.2, isso mesmo, tá? Então a gente tinha aqui a configuração, é que o 9.2 e o 9.3 são bem parecidos, tá? Se você não conhece esses setups aqui, tá? Vai no meu último vídeo do YouTube, são os top 5 setups que eu considero para o Day Trade. Muito bacana você assistir, tá? Explica bem detalhado, com exemplos de gráficos, o que são esses setups que eu estou colocando aqui para vocês, beleza? Então não deixe lá de assistir, tá? Então a gente tinha aqui um 9.3, ó, 9.2, perdão, configurado no índice, tá? Um gatilho aqui, nesse caso, para compra, né? E onde que era a compra desse 9.2 que estava aqui no índice, tá? A compra dele era superando a máxima desse candle 9 aqui. Então, esse era o primeiro gatilho. Até aí, isso é um setup. Vale a pena comprar? Depende, né? Tem que analisar um outro contexto. Qual que é o outro contexto? Eu vou trazer para a série do J para mostrar o contexto para vocês. O que a gente tinha? Ó, uma lateralização sendo rompida, tá? Nesse triângulo, esse retângulo amarelo, ó, uma lateralização sendo rompida e um pullback, ó. Em cima do último topo da lateralização. Então aí sim, uma lateralização rompida. Olha aqui esse candle de ignição de força aqui, ó. Certo? Com volume. Tá? Então uma lateralização rompida com volume e um descanso com volume inferior. Até aí tudo bem? Então, pô, olha a diferença. Olha a diferença do rompimento, do volume do rompimento, tá? Então, a diferença do volume desses três candles aqui, tá? Do 4, do 5 e do 6. Tá aqui, ó, 4, 5 e 6. E a diferença depois do volume, ó, dos candles de correção. Então, o que significa isso, né? Significa que volume confirma preço, certo? Então, se rompeu com volume, significa que está confirmando esse nível de preço. Fez uma correção, um descanso bem interessante, né? Em cima do topo anterior. No caso do INJ, o 9.2 até desconfigurou, porque ele fechou abaixo fechou virando a média de 9 para baixo. Mas no INM, ó, ele não desconfigurou. Ele fechou certinho um 9.2, tá? Então aí a gente tinha esse contexto. Tá, a lateralização sendo rompida, tá? Deixa eu tirar o ímã aqui, senão fica ruim para eu traçar o desenho. A lateralização sendo rompida, um pullback no topo da lateralização. Então tinha um 9.2 de compra no índice armado antes da abertura do dia. Ah, até aí vou comprar? Não, espera. Né? O que a gente espera comprar? A gente espera uma confirmação, uma definição. A gente espera ativar o setup. Pelo G60, na primeira hora do dia ele já ativou, já superou a máxima do candle 9, que é o gatilho de entrada. Então o gatilho de entrada pelos 60 minutos era superando a máxima do candle 9 e o stop na mínima desse movimento de correção. Então na mínima desse candle 1 aqui, tá? Ativando aí um 9.2 de compra. Eu não comprei aqui, por quê? Porque eu não sei se isso daqui vai confirmar e vai virar um pivô de alta. O que eu tinha aqui de informação? Eu tinha, ó, e aí eu vou trazer por 5 minutos agora, tá? Eu tinha essa informação aqui, ó. Vamos trazer por 5 minutos? Olha lá, eu tinha esse movimento, tá? Um possível pivô de alta. Para quem não sabe o que é pivô, tem um vídeo no meu canal aqui explicando exatamente o que é pivô de alta, pivô de baixa, como a gente opera, tá? Assiste também que é bem interessante. Então eu tinha esse movimento aqui, ó, de um possível pivô, certo? O pivô é rompimento desse último topo aqui, certo? Isso aqui ainda não estava confirmado, tá? Isso aqui não existia essa confirmação, esse rompimento ainda no começo do dia. Quando ativou o 9.2 pelo G60, ó, que foi nessa barra aqui, que ele ativou, ó, olha o que aconteceu, ele não rompeu direto, ó. Ele fez um pullback, fez um descanso em forma de bandeira, não era uma bandeira, mas um descanso em forma de bandeira, ó. Bastante volume aqui e puxou, tá? Deu essa primeira puxada aqui, então deu esse gatilho de entrada. Também não era uma entrada que eu fiz e que eu gostaria de ter feito, porque as médias ainda estavam de lado no G15, no G5, tá? No G15 a gente tinha aqui essa configuração, tá? Puxando aqui, ó. Vocês vão ver que agora vai romper, tá? Esse candle aqui é a soma este candle do 15 minutos é a soma desse mais alguns, tá? Então, ó, pum, rompeu. Aqui sim, né? Aqui ele confirmou o rompimento de um topo anterior, volume bem forte, tá? Então dá uma olhada, ó. Então, rompimento deste último topo anterior, certo? Beleza. Volume confirmando esse rompimento,
Não teve um afastamento tão bacana pelos 5 minutos, mas tudo bem. Até aí já tinha um 9,2 de compra. Ativado no G60, um rompimento de talvez um possível pivô de alta aqui, ó. Certo? Deixa eu apagar até esse fibo aqui para ficar mais claro para vocês verem. Olha lá, possível desenho de pivô de alta, né? Expansão, contração, superando o topo anterior. Então, fazendo um pivô de alta, tá? Rompendo uma lateralização. Olha todo um contexto com volume. Beleza. A hora que rompeu aqui, eu dei entrada na minha primeira compra do dia. Foi a minha primeira compra. Foi exatamente na máxima, na verdade foi aqui, ó. Na máxima desse topo aqui. A hora que rompeu esse topo, eu entrei comprando. Ah, mas ele por rompimento? Sim. Porque o padrão de bandeira de descanso aqui, né? Esse padrão, se fosse uma bandeira, tivesse um mastro mais comprido aqui, como é que você opera, né? Você opera superando a máxima do movimento de alta, né? Nesse caso, uma bandeira de alta, superando essa máxima. Quando eu vi que ele estava superando e já rompendo um topo anterior, eu já dei entrada na compra, quer ver? Ó? Até que foi um pouquinho mais para cima, inclusive, que eu peguei um pouquinho atrasado. Ó. Vou colocar os trades realizados aqui no gráfico para ficar claro para vocês enxergarem. Ó. Olha lá. Tá vendo? Ó? Quando rompeu aqui, eu dei entrada na compra. Até entrei atrasado. Ó. Entrei já depois da confirmação do rompimento. Entrei com 5 contratos, tá vendo? E aí, como é que a gente traça alvo agora? Eu peguei o 60, que estava muito mais bonito. Olha lá. Tinha todo esse movimento aqui. Vou desenhar mais uma vez. Ó. A gente tinha todo esse movimento aqui no 60. Estava muito mais bonito para eu traçar um alvo. Quais eram os meus alvos aqui? Eu peguei a ferramenta de espelhamento de Fibo. E tracei da mínima aqui do candle 1 até a máxima do 6, fazendo esse V aqui, tá? Joga lá para os 5 minutos de novo, ó. Minha entrada para compra, primeira compra foi aqui. O índice não subiu, ó, tinha região aqui, primeiro alvo 120.371, 120.580 segundo alvo, tá? Esse era o alvo do espelhamento desse movimento aqui do V, tá? Ó, concorda que isso aqui parece um V? Tá? Era o alvo desse espelhamento aqui, beleza? Até aí, ok, entendido. Superado, alvo 120.370 e 120.580. Minha primeira compra foi aqui, não subiu direto. Fez um 9.3 de compra. Quando ele superou a máxima aqui de novo, eu dobrei minha mão. Então de 5 eu passei para 10, dá uma olhada. Ó. Pum, entrei com mais 5. Fiz uma RP aqui no meu alvo de 5 contratos. No primeiro alvo aqui, a parcial, né? Fiz a segunda parcial com 3 contratos aqui em cima no segundo alvo. Então aqui eu já estava só com 2 contratos. Fui movendo o stop gain. O preço foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Chegou no último alvo. Aqui eu terminei o trade do espelhamento. Eu não saí aqui com os meus 2 últimos contratos. Por quê? Porque eu tinha um alvo de pivô mais longo para surfar. Então eu vou deixar aqui em azulzinho para vocês identificarem que esse era o alvo do espelhamento. Mas eu tinha alvos maiores para o índice hoje. Quais eram esses alvos? Era o alvo de todo esse movimento aqui, ó. Era o alvo deste movimento aqui, tá? Deste rompimento aqui, de todo esse grande movimento, tá? Então eu tinha um alvo dele para ser traçado. E aí eu peguei e tracei o alvo deste pivô, que é mais ou menos assim, ó. Eu pego a minha ferramenta de Fibo, traço da mínima até a máxima, certo? Aqui eu tenho a minha retração de Fibo. Como é que eu traço o alvo disso aqui para cima? Eu puxo aqui, ó, para a região da cabeça, a linha de 61. Então, aqui era o primeiro alvo do pivô, ó, 120.980, e o segundo alvo em 121.540. O meu estava 121.540 na hora, tá? É a mesma coisa, que eu devo ter puxado diferente aqui, mas a região é a mesma, tá? 550 para 540 não muda muito. Então eu tinha esses alvos aqui para cima, tá? O primeiro alvo do pivô coincidia aqui, ó, praticamente com a região de 161 do espelhamento. Até falei pra galera, índice cravou o alvo do pivô, ó, primeiro alvo do pivô, cravou praticamente, tá? Ó lá. E aí eu falei, ó, galera, agora a gente vai começar a mover stop gain. Fui movendo stop gain, stop gain, stop gain. Por quê? Porque eu tinha alvo aqui em cima. Né? Eu queria surfar até o 121.540, beleza? Olha lá o que aconteceu, ó. Então fiz aqui a venda com mais 3 contratos, tá? Ah, deixa eu deixar o alvo aqui na tela, né, pô? Coloca o alvo e não deixa lá. Pronto.
Então eu fiz aqui a parcial com os 3 contratos que eu tava, dos 5, fiquei carregando 2 para tentar sair aqui em cima, tá? Era 1.300 e pouco a operação, ó. Dá uma olhada, ó. E aí tirou a gente por aqui já, ó. Ah, não, acho que subiu mais, né? Subiu mais, ó. Dá uma olhada, subiu mais. A gente foi protegendo, tá? A gente tava protegido aqui, depois a gente protegeu aqui em cima. A gente saiu no 121 e alguma coisinha, vocês vão ver aqui, ó. Quase chegou no segundo alvo, faltou um pouquinho, faltou 200 e poucos pontos, ó. Faltou muito pouco. E aí tirou a gente, ó, perdendo esse fundinho aqui, tirou a gente, dá uma olhada, ó lá. Tá, a gente saiu aqui, ó, por stop gain com 895 pontos, tá? Então, esses 2 últimos contratos foram com 895 pontos. Me rendeu aí, ó, R$789. Foi um mega trade, a gente ficou, ó, 4 horas e 10 minutos no trade, tá? Foi muito bacana e olha que zerada na medida. Olha como é importante ter contexto de mercado e entender os movimentos de mercado, tá? Eu não saí aí porque eu tava querendo proteger. Se eu quisesse proteger, eu protegeria com 1.000 pontos, sei lá. Já chegou a dar mais de 1.200 pontos esse trade, ó. Chegou a dar 1.200 pontos. Então eu poderia ter protegido com 1.000 pontos. Por que eu saí com 890? Né? Qual que era a lógica aqui? Contexto de mercado. E olha que zerada perfeita, ó. Um topinho duplo no 5 minutos. Olha o que aconteceu. O mercado desabou. Né? E quando o mercado desabou, dá pra vender? Dá. Eu acabei não vendendo, encerrei meu dia nesse trade. Mas vou mostrar pra vocês alvo, né? Olha aqui, ó. Alvos atingidos e cravados no índice, tá? Olha aqui, ó. Olha lá. Tá? Então, ó. Todos os alvos aqui dessa queda, desse outro V, ó. Concorda que tem um V aqui, ó? Um V invertido? Então, todos os alvos desse espelhamento foram atingidos, ó. Olha que bacana, tá? Na risca aqui, alvo de 161. Beleza? E depois, ó, a hora que o índice perdeu esse fundo, tinha mais alvo, tá? Tinha mais alvo aí, o novo alvo você poderia traçar. Tanto desse movimento aqui, ó, maior, que lembra um V maior, perdendo esse fundo, tá? Vou traçar para vocês identificarem isso também. Ou desse outro V aqui, ó, perdendo esse fundo. Tá? Então tinha essas duas possibilidades. Mas, qual que é certo e qual que é errado? Não tem. Né? Na verdade, o que você está vendo primeiro é o que você tem que traçar. Então, esse aqui foi o primeiro. Né? O maior aqui, no caso. Então, ó. Então, outro alvo aqui para baixo. Vamos ver se ele atingiu no 100%. Não chegou a pegar alvo de 100%. Ó. Vamos ver se no final do dia foi, eu não me lembro. Não chegou a pegar alvo de 100%. Pegou o alvo de 61, só o primeiro alvo. Deste movimento maior. Tá? E aqui não confirmou, ó, o rompimento deste fundo, ó. Não confirmou, então você não tinha alvo para baixo, tá? Então essa foi a minha leitura do mini índice hoje, como que a gente evoluiu dentro dos trades hoje, tá? Na verdade, nesse trade para compra, tinha a venda, eu não quis entrar, tá? O gatilho para entrada na venda, para pegar esse movimento aqui, tava aqui, ó, na mínima do candle 71, tá? Perdendo a mínima aqui era a venda, 192 de venda também, tá? Stop ficava aqui na máxima, tá? E aí dá para ter surfado todo esse movimento aqui. Eu não quis entrar nessa operação, preferi proteger meu capital, tá? Tava muito forte na alta, preferi proteger meu capital. Beleza? Ah, só para falar para vocês, o stop dessa operação que a gente entrou aqui, ó, tava aqui embaixo, então era um stop de 546 pontos, tá? Mas é um trade que chegou a dar aí 1.200 de amplitude, então valia muito a pena, tá? Estamos falando aí do que mais do que o dobro do risco, né? Então, um trade que com certeza valeria a pena a entrada. Quando ele ativou esse 9.3 de compra aqui, dava para proteger o trade aqui, ó, na mínima do 16, então já era uma proteção aí de 210 pontos, bem melhor, né, para ter surfado aí 1.200 pontos, um risco-retorno muito, muito, muito válido, e um trade que eu faço muito, que eu chamo de pré-pivô, né? Então, para quem me segue, me acompanha há mais tempo aí, conhece bem, sabe que eu falo bastante do pré-pivô e sabe como ele é efetivo, tendo bastante contexto de mercado. Né? Mais do que setup, vocês vão ver o vídeo de setup aí, o vídeo é bacana, tudo. Mais do que operar setup é ter contexto de mercado. Então não fica caçando setup como se fosse borboleta por aí. Né? Eu dou esse exemplo que muita gente dentro do mercado é caçador de borboleta, fica caçando setup, sendo que vocês deveriam caçar e ser tarados em buscar contexto de mercado. Tá? E contexto é conversar com o gráfico. Eu estava acompanhando os meus alunos também, que é um grupo em paralelo ali, o canal gratuito. Eu estava acompanhando os meus alunos e falando, galera, o índice está com um cara que vai porrar para cima ainda.
Né? O que tá dizendo isso daqui? Ó? Olha como é importante ter contexto de mercado. Ó. Aqui gera ansiedade, né? Por quê? Porque você tá comprado no trade e fala, porra, não sei, não tá querendo ir, não tá subindo, não tá subindo, não tá subindo. Mas o que tá te dizendo esse contexto de mercado aqui? O que significa isso daqui? Conversa com o gráfico, tá? Isso aqui tá te dizendo o seguinte, cara, deu uma pausa na força compradora, mas os vendedores estão sem força para derrubar esse preço. O preço não está caindo. Então, beleza, tudo pode acontecer, mas neste momento aqui, era isso que estava. O meu contexto era esse. Então, pô, aqui ó, deu uma pausa no movimento de alta, tá? Os compradores deixaram um pouco a compra, né? Mas os vendedores não estão conseguindo inverter a posição. Então, os compradores estão defendendo o preço aqui nessa região. Tá? Uma região de defesa que não está passando daqui. Beleza. Então eu vou proteger meu stop. Nosso stop estava aqui embaixo. Nosso stop gain. Cara, se porrar, porrou. Se não porrar, é pegar o nosso stop gain. Beleza também. A gente nunca sabe onde o mercado vai parar. Só acerta topo e fundo quem é sortudo e mentiroso. Ou mentiroso. A gente nunca sabe. A gente tem que reagir. Então meu stop estava aqui embaixo. Né? Tanto é que ele subiu. E a gente protegeu onde? Embaixo de novo. Por quê? Porque aqui era uma região importante. Beleza, mas tinha outra média para segurar. Não importa. A gente não é torcedor. A gente tem que ter técnica. Tá? Então por isso que eu falo, não caça borboleta no mercado, não fique caçando setup milagroso, operacional milagroso, vai ficar rico do dia para noite, isso não existe. Tá? O que existe é ter contexto e leitura de mercado. Mais importante do que setup, Fibonacci, teoria, mais importante do que tudo isso é você juntar tudo isso, analisar e ter contexto, saber conversar com o gráfico e interpretar o que ele está te dizendo. Às vezes você vai errar, às vezes você vai acertar, mas quando a gente acerta muito mais do que quando a gente erra. Então, o meu risco-retorno da operação aqui ele passou a ser de 200 e poucos pontos para um trade que me rendeu no final, né, do meu último stop gain, 895 pontos. Então, quando eu tomo stop de 200, 300 pontos. Quando eu acerto, eu faço 800, 900, 1000 pontos. Então, a conta final sempre fecha. Mais importante do que identificar ali onde você tem um possível setup é ter um contexto de mercado para interpretar os possíveis movimentos do mercado. Mais uma vez, você vai errar, a gente erra, mas a gente também acerta e acerta muito bem. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, um breve resumo do que eu vi no mini índice, bem, acredito eu que educacional ali para vocês conseguirem visualizar exatamente o que eu vi, tá? Espero que tenha feito sentido para você esse material. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha conseguido absorver um pouco mais da leitura e entendido principalmente o porquê que aconteceu esse trade, tá? Beleza? No mais, meu Telegram tá aí embaixo, o canal tá aí embaixo. Entra lá, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bacana te ter por lá, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, me manda mensagem no Instagram, no Telegram. Pô, respondo todo mundo, eu procuro ajudar todo mundo, tá? Então, pô, se fez sentido para você, está ajudando você nessa sua trajetória dentro do mercado financeiro, nada mais justo que você deixar um like aqui pra mim, se inscrever no canal e compartilhar com quem possa fazer sentido. Beleza? Tamo junto, conta comigo, bora pro quebra e é nóis.